Muito bem-vindo a todos aqui na loja Teosófica Conde Saint-Germain, presencial ou também remotamente através do Zoom. Nós vamos receber novamente aqui nosso irmão de Ribeirão Preto, Marcos Ferreira, da loja Paz Profunda, falando sobre um tema da fusão mapa e território, um desafio para a modernidade. Então, Marcos, agradecemos a sua presença mais uma vez, a sua disponibilidade em compartilhar a sua busca, os seus estudos. Então, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes pela sua presença. Muito obrigado. Bom, agora com os nossos pensamentos mais serenos, convido a refletirmos juntos sobre os desafios da modernidade, para entender as diferenças e tentar conseguir a fusão de mapa e território, refletirmos sobre essa união. A bibliografia que utilizei foi a seguinte: O Código Básico do Universo, do Dr. Máximo Citro, A Doutrina Secreta, da dona Helena Blavatsky, A Ciência Sem Dogmas, Rupert Sheldrake, Medicina Vibracional, Richard Gerber, O Cérebro Espiritual, Mário Beauregard, A Matrix Divina, do Greg Braden, e A Física dos Anjos, de Matthew Fox e Sheldrake. O criador da expressão mapa e território foi o cientista e filósofo polonês Alfred Korzybski, que desenvolveu a teoria da semântica geral, que estuda a relação das pessoas com a realidade e como o significado que atribuem a ela, isto a realidade, influencia o comportamento, focando na distinção entre o símbolo, isto é, a palavra, e a realidade que ele representa. O mapa aborda as nossas representações mentais da realidade, moldadas por crenças e experiências. Portanto, é pessoal, individual e muito variado. Já o território mostra a realidade objetiva em si, diferente do mapa que nós enxergamos. Sua excentricidade e uniformidade são únicas. O mapa, portanto, é a interpretação subjetiva, enquanto o território é o fato concreto, independente de julgamento, e resulta fundamental a compreensão da subjetividade para poder estabelecer uma comunicação e empatia mais eficazes, reconhecendo que as percepções de cada pessoa são diferentes. Portanto, uma grande maioria de mapas transformam-se em narrativas. Lembrando que cada um de nós constrói a própria narrativa ou história, seja real ou fictícia, com personagens e situações no tempo e um espaço. Sendo o mapa a forma como interpretamos a realidade, influenciados pelas nossas crenças, valores, emoções, experiências e modelos mentais, achamos que é o leito certo de definir pessoas, problemas, assuntos e etc. Mas, na verdade, não é uma análise profunda e, por consequência, a essência escapa do olhar, porque não há uma percepção da totalidade. Trata-se de uma construção que nos ajuda a dar sentido ao mundo à nossa volta. O mapa é o recurso da maioria das pessoas, importante para resolver questões rotineiras, mas é um olhar de superfície, sem contato profundo, cuja descoberta verdadeira ainda não foi feita. É o dia das pessoas aprisionadas na sua matrix.
Já o território é a realidade em si, mais denso. Vem a ser a realidade concreta, objetiva e independente da nossa percepção. Não pode ser completamente abrangido pela nossa representação sem um mapa, pois o mundo real é complexo. Quando o sujeito consegue vislumbrar a profundeza do território e fundir com o mapa, descobre o que quer encontrar. Ao tomar consciência de que mapas diferentes podem ser complementares e que um mapa diferente do nosso não está necessariamente errado, mas é apenas diferente, porque nasce de uma pessoa com uma experiência de vida diferente, muitos mal-entendidos e conflitos poderão ser evitados. No exemplo do elefante, que todos conhecem, cada um toca uma parte do seu corpo e descreve o todo em base à parte com a qual tem contato. Aí não, lá. Peraí. Dentro da psicologia, podemos analisar algumas ferramentas. A autoconsciência nos ajuda a perceber que a nossa compreensão da realidade é filtrada por interpretações subjetivas, portanto, muito variadas, né? Reconhecer que outras pessoas podem ter mapas diferentes permite evitar julgamentos e entender outras perspectivas. Melhora a comunicação e a empatia. Limitação. Lembra que os modelos mentais que usamos para navegar no mundo não são completos e têm limitações. Em suma, o princípio, o mapa, não é o território, é um lembrete fundamental de que devemos ter cuidado com as nossas representações da realidade, pois elas são apenas um reflexo e não a totalidade do mundo. Cada um no seu próprio mundo. Como vocês podem ver, a diversidade que, que esse quadro nos permite sentir. Segundo a teosofia e diversas tradições, possuímos 7 corpos, mas normalmente fazemos uso de 4. Costumamos criar milhares de mapas, misturando todo o nosso arsenal de saberes com o território, como se fossem nossa verdade maior, alimentando a separatividade que traz guerras e conflitos na Terra. Colecionamos mapas em profusão, sem pensar na profundeza do território dentro de nós, na sua unidade, na sua divindade, na sua união com o todo. Acredito que os iluminados, os possuídos pela gnose, conseguem enxergar o território com uma visão quântica, isto é, a unidade maior, que contraria os que defendem só os mapas, com suas visões periféricas, que não conseguem unir todos os planos existentes. A grande maioria dos humanos continuam a se deliciar com os mapas, tornando-os verdadeiros credos, como se fossem os responsáveis por suas vidas e suas formas de viver. A realidade do outro não é a sua realidade. Penso que para ter uma visão mais inteira e próxima da totalidade de uma situação, problema, etc., não podemos depender unicamente dos mapas e excluir o aprofundar do território, pois sem a realidade resultará numa pseudo-percepção de superfície. Acredito que território e mapa unificados possuem uma visão total do universo.
conforme a teosofia ensina. Chego a pensar que comentários no noticiário sobre descobertas de cavernas abaixo do gelo e imagens de anjos ou pistas de cidades desaparecidas, muitos desses quadros na Antártida, aguçam nossas mentes e que só pessoas especiais compreendem o noticiário. Enquanto essas visões ou descobertas guardadas às 7 chaves não conseguem nos convencer a fazer parte do território, vamos vivenciando os carnavais destinados à diversão das populações de superfície. Os mapas a nível mundial continuam dando as cartas como se fossem nossos altares de salvação. Acredito que neste século XXI acontecerão cenas chamadas de surreais, que nos revelarão a verdadeira natureza do que sejam territórios. Para isso, precisamos ampliar nossa consciência. E o que é consciência? Faculdade que o homem tem de contemplar seu íntimo, assistir à própria existência, ser espectador de si próprio. Ao longo do tempo, cada nação, povo, descobriu ou tentou descobrir um modo simbólico de tentar definir o que significa consciência. Isto porque cada um traça um mapa simbólico, que inclui a palavra, a cultura, as condições climáticas e etc. E as culturas estimulam esse investigar de superfície. Podemos nos perguntar: existem várias realidades de acordo a cada cultura? Não, existe uma só, mas compreendida de diversas maneiras, com vários mapas simbólicos. Durante milênios, a forma de compreender a vida e adquirir conhecimento tem sido de forma dual. Sujeito, objeto. Eu, tu. Eu, isso. Eu, aquilo. Ao experimentar pelos meus sentidos, o gosto, cheiro, tato, ao observar uma paisagem, sinto-me como se estivesse no uso da minha consciência. Mas outros que contemplam a mesma imagem nem sempre terão a mesma interpretação. Como vocês podem ver, enquanto um vê o número 6, o outro vê o número 9. E os dois estão certos. Existem caminhos e mapas diferentes, simbolizando o mesmo conhecimento que se manifesta diferente de pessoa para pessoa, segundo o seu grau de evolução, conhecimentos, experiências, discernimento e etc. Por isso, muitas vezes, a comunicação não é o que você diz, mas o que os outros, cada um, entendem. Consciência é o que uma pessoa sente como a realidade. Mas essa percepção também pode ser enganosa, porque a consciência, na atualidade, vem sendo manipulada pelo poder mundial, ávido por lucro. Esse poder manipula o discurso do planeta, de forma a controlá-lo, transformando-o em narrativas. A inteligência artificial tenta substituir ou misturar a organicidade humana na inteligência robótica, mas o biológico é muito mais completo. Quando se investiga a consciência, inúmeras vezes perdemos-nos por mil caminhos, que podemos muito bem defini-los como soluções de profundeza, mas que, no fundo, são problemas de mapa, de superfície, de simbologias, que podem ter sido criados pela propaganda, por falsas crenças, por políticas de superfície, que acabam por esconder-nos as propriedades reais que a consciência nos aponta.
acabam tornando frouxa ou mentirosa, diria eu, atrapalhada, a real visão da consciência verdadeira. Cada um traça um mapa simbólico, misturando tudo, incluindo a cultura, as condições climáticas, a temática religiosa, pessoas, corporações, quase todas baseadas no lucro, que distorce crenças, criam um mapa gigantesco, confundem todos os nichos de poder e o que chamam de realidade. No mundo excessivamente materialista, perdemos a atitude viva do conhecimento de si e utilizamos diversos métodos para nos distrair do essencial, pois temos medo e preguiça. Somos possuídos por um eu pequeno que teme desnudar-se. Ou pior, nega que há muito mais mistério dentro de si para conhecer quem de fato somos. Mas o que é verdadeiramente é essencial? O que verdadeiramente é essencial? Conhecer quem de fato somos. Passamos uma vida como hóspedes de nós mesmos, nos protegendo embaixo de guarda-chuvas de crenças e pensamentos positivos que nada transformam, só nos dão a impressão de sermos pessoas boas. Esta autoimagem do bonzinho, do grande conhecedor de si mesmo, nos engana. Impede-nos de ir ao encontro de nós mesmos. O que transforma? Precisamos ir ao encontro de nossa nudez ontológica, ou seja, da verdade de quem somos. É necessário cada um ir ao encontro da nossa própria alma, a verdade maior, enquanto estivermos vestindo um ser de pele e ossos, sentindo a falsa ilusão de que estão fundindo o mapa com território. Sabemos que o homem é um ser vivendo sob os distantes de um ego pequeno, os ditames de um ego pequeno, com centenas de vozes internas ditando comportamentos, os mais absurdos, e com uma capacidade inventiva extraordinária. Esse pequeno eu, que formoseia a persona, só tem interesse pelas experiências externas da vida. Vive exclusivamente focado nelas e valida a sua realização pessoal plenamente nas sensações superficiais que caracterizam a sua ilusão transitória. Ele cria travas musculares e sintomas psicossomáticos, principalmente quando se vê ameaçado por caminhos mais sutis, quânticos, na forma do homem sentir a si mesmo e ao mundo. O ego, ao considerar o outro ou outros inadequados, julga o momento, porque enquanto matéria, tudo e todos nos transformamos sem cessar. Por isso, o maior desafio da existência é iluminar nossa escuridão, trazendo à tona nossa consciência, aperfeiçoando a cada dia sua percepção amorosa e inclusiva, como a flor de lótus, que surge da lama e aflora na superfície como a mais bela flor. Segundo Yogananda, é através da senda do autoconhecimento que o homem inicia a sua caminhada de forma mais consciente, oferecendo e descortinando para si próprio a possibilidade de descobrir o quanto misterioso ele é, assim como a sua própria vida. Com o acelerado progresso da ciência, hoje sabemos que não somos o corpo material, que somos energia, que se manifesta em diversos planos, conforme a teosofia explicou há 150 anos atrás. Então, por aí vemos a projeção astral, o sonho, a experiência de EQM no túnel de luz
e a alma saindo do corpo quando morre. Portanto, precisamos compreender que a prática de uma religiosidade com consciência, unificando tanto o lado material como o espiritual, apoiada na visão gnóstica, pode transformar a dicotomia do eu-tu num grande estado de unidade e profundeza. A espiritualidade nos ensina que a vida não é aleatória. Há um objetivo em cada existência. Quando percebemos sinais de angústia ou sensação de vazio interior, se faz necessária a volta para dentro, isto é, refletir sobre nós mesmos. Pois os desafios que enfrentamos são para despertar nossa consciência. Por esse motivo, que a angústia, ou sensação do nada, é, para Martin Heidegger, filósofo alemão, onde está também a possibilidade plena de encontrar a resposta de que a vida tem um sentido. É quando o horizonte se abre. A realidade é um nível de consciência em que cada um vivencia esse nível, está acima das conceituações. Por isso a inutilidade de querer fazer o outro engolir o que sinto e percebo, como se fosse a expressão legítima da realidade, diferente do que ela ou ele sentem. É necessário descobrir o que é território em mim e sentir minha própria fusão, a união de superfície, com o interior, mente e coração, mapa e território. Tudo é energia, dizia Albert Einstein, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que terá. Não tem como ser diferente. Isto não é filosofia, é física. Krishnamurti comenta que uma mente que dá uma opinião sobre um ato é estreita, limitada. Você pode traduzir de um modo e eu posso traduzi-lo de outro. A tradução nos impede de ver no fato real e fazer alguma coisa sobre ele. Quando eu e você discutimos nossas opiniões sobre o fato, nada é feito a respeito dele. Você pode talvez acrescentar algo, ver mais nuances, implicações, e eu posso ver menos significação. Estamos sempre traduzindo, dando diferentes significados a um fato, segundo nossos preconceitos, condicionamentos, esperanças e medos. Se você e eu pudermos ver o fato sem dar uma opinião, interpretar, dar um significado, então ele se torna muito mais vivo, uma visão da realidade existente por si só. Nada mais importa. Então o fato tem sua própria energia, que nos leva para a direção correta. Krishnamurti, The Book of Life. Conhecimento, enquanto mapa, provoca estados de consciência diferenciados. Podemos dizer que é a Babel humana, mas quando esse humano penetra no território da gnose, cessam as diferenciações. É possuído por um sentimento de inteireza, de unidade com todos os reinos. Essa experiência não dual de plenitude é o que chamam de graça. Experiência mística ou nirvana é a verdade absoluta sentida por cristãos, hindus, judeus, muçulmanos e mesmo por quem não tem nenhum credo religioso. Todos podemos chegar a esse estado de luz ou consciência intensificada, de unidade, de amor e paz com todos os seres. É o Cristo interno em nós se manifestando, quando o olhar funde-se com a coisa observada. Mas acontece que essa experiência, embora maravilhosa, ainda é dual. Há um vedor e um visto. Eu vejo a luz ou um ser iluminado.
mas é também um estado de apercepção, em que o que observa é o observado. O universo não está dividido, mas sim ligado por um campo unificado. Einstein faleceu antes de achar essa equação, a teoria do campo unificado. A realidade absoluta não se comunica com a realidade percebida pelo nosso olhar de retina, porque cada um a vê e sente de um jeito. É um sentir dual. A realidade percebida no nível da sua mente abrange todas as formas de sentir na unidade. Ela é. Só o estado de sua mente é real. É um estado transpessoal, não dual, sem a contaminação do conceito. Podemos dizer que todas as vezes que você a define, ela foge como o elétron que você não pode pegar. A realidade é quântica na forma de manifestar-se. Quando se quer agarrá-la, como se fosse um pedaço de matéria, para mensurá-la, defini-la com a nossa fita métrica de espaço-tempo, ela escapa do nosso domínio. O Zen também orienta os seus discípulos para encontrar a mente em estado de não pensar. Lembrando que os que sabem não falam e os que falam não sabem. Por isso, temos que tomar cuidado com conhecimentos, sentimentos e visões de mundo que estão sujeitos a variações de indivíduo para indivíduo. São os mapas. Assim, enquanto no simbólico o mapa é o sentido de realidade difere em cada pessoa, quando entra em um território, conhecimento esotérico, cessa a sensação de separatividade. Portanto, precisamos compreender que a realidade não é matéria nem concreta, nem mecanicista, é espiritual. A realidade é o nível de consciência em que cada um a vivencia, está acima das conceituações. Por isso, a inutilidade de querer fazer o outro aceitar o que sinto e percebo, como se fosse a expressão legítima da realidade, da minha verdade, diferente do que ela ou eles sentem. A realidade não pode ser definida por palavras e nem mesmo pelo silêncio. A realidade é o vazio, porque está vazia de elaboração conceitual e não se submeterá à análise e nem à codificação. A consciência encontra-se além dos neurônios, além do olhar de retina, e só ela provoca um estado de unidade. A consciência é a última e mais tardia evolução da vida orgânica, diz Friedrich Nietzsche, e, consequentemente, o que existe de menos rematado e mais frágil nela. Essa era a consciência sutilíssima de São Paulo apóstolo, quando sua compreensão era ainda dual. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Quando na Bíblia se diz orai sem cessar, podemos traduzir como luta com os teus pensamentos impuros antes que eles te dominem. A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky. Podemos considerar que a consciência que habita um corpo na matéria pode trabalhar em diversos graus. Os obstáculos criados pela personalidade, o pequeno eu, para a nossa abertura, a luz ou compreensão maior, ao nos libertar desses níveis, provocam um processo de individuação na pessoa. Ken Wilber dividiu esses níveis, que ele chama de espectros da consciência, ou níveis do ego. Perceber quando o eu inferior esperneia diante de uma ameaça de pulverização é trabalho terapêutico. Devemos enfrentar a realidade dual,
portanto simbólica, cheia de mapas e caminhos até voltar para o território, que é a grande unidade. É nesse momento que conseguiremos harmonizar os opostos e realizar o processo de individuação. Por sua vez, o espírito unifica as experiências externas e internas, complementares no jogo simbólico da vida. Nada mais se encontra em separado para a sua visão. O autoconhecimento leva o homem à percepção de sua realidade perdida, esquecida há milênios. Krishnamurti. Portanto, cabe só a nós destravar a semente de luz que nos habita, limpar esses aspectos que emperram nossa consciência, nível por nível, até a terra de ninguém, o nível da sua mente, ou consciência à luz, permitindo que nosso Cristo interno se manifeste em nossas ações, pensamentos e emoções. Vamos refletir sobre nossos mapas ou conceituações e para vermos se podemos, com isso, integrar o território. Namastê a todos, muito agradecido. Márcio, muito obrigado pela exposição. Você deu todas as referências para um caminho de desenvolvimento humano, né? E agora, de posse desse conhecimento, acho que é só botar em prática, né? Acho que é a É difícil, viu? É muito difícil, porque nós temos séculos. Você pega o bebê até os 7 anos, é um ensinamento dos pais. Você pega dos 7 aos 14, é o ensinamento da escola. Depois vem o ensinamento das crenças, vem o ensinamento da igreja. Eu acho assim, nós vivemos à mercê de, 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 de a dificuldade que nós temos de sair da Matrix. A Matrix não nos deixa também. Esse que é o problema. E ela também se autoglorifica, porque com essa escravidão que ela nos faz, ela também se beneficia por uma série de coisas, inclusive a parte monetária, né? A parte monetária, os conglomerados, as 10 famílias que praticamente mandam na Terra, elas são, fazem questão de deixar a massa toda presa numa série de conceitos que realmente são mapas. São mapas. Quer dizer, o território é mais oculto, mais autoconhecimento, mais interiorizado. E isso, a sociedade que nós vivemos é muito exposta, né, ao ruído, ao barulho, às ilusões. Então, realmente é complicado. Eu vejo que nós temos ainda uma estrada pela frente. É verdade. Além de todos esses paredões que você colocou, porque são verdadeiros paredões, né? A família, a escola, a religião, os grupos, né? Essa é uma verdadeira jornada do herói, porque aquele que consegue desenvolver a consciência, realizar a consciência, conectar-se com o seu espírito pessoal e realizar o seu Cristo interior, para utilizar uma linguagem, é verdadeiramente um herói, né?
com certeza. Os E, sistemas, perdão, os sistemas sociais e políticos não beneficiam isso. Eles estão mais interessados em deixar a massa, né, preocupada com as necessidades básicas, porque aí eles não têm que pensar, simplesmente têm que se dedicar a vida inteira, a vitalidade toda, voltada para a sobrevivência. Isso a gente tem visto desde sempre na história humana, né? Então a gente não pode esperar que a sociedade favoreça ao ser humano a esse sistema de desenvolvimento pessoal. Pelo contrário, vai sempre colocar uma dúvida, uma dívida, um comprometimento. E é justamente dessa maneira que você falou, né? O próprio sistema, a massa, puxa e não deixa você se diferenciar. A massa quer exato, que a gente fique sempre da mesma forma, da mesma maneira. E o processo de diferenciação, que é o processo de individualização, faz com que a gente lute não só com as nossas próprias limitações, né, que a gente veio adicionando ao longo da formação, como personalidade, mas também com toda a sociedade e esse montão que segura, né, que atrapa no sentido de não se deixar diferenciar. Mas eu tinha interrompido você. não, você está certinho, corretamente. E o pior é que toda aquela educação que a gente recebe, os nossos pais, os nossos mestres, eles também não têm culpa, porque estão introjetados neles todo esse engano que uma minoria controla o mundo. Então, eu acho que isso daí, eles também são terceiros de boa fé, né? Eles não fazem por mal, eles tentam acender a luz, o farol, o caminho, mas às vezes eles também não têm consciência desse caminho, né? Nós não temos consciência. O mundo é uma grande massa inconsciente, pelo menos o planeta Terra, né? Nós estamos vivendo uma série de inconsistência. É no solo, é na alimentação, é é na cultura. Quer dizer, há um, um carnaval de vibrações, de, 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 de ensinamentos que nos faz perder o rumo. Quer dizer, é praticamente uma prisão, né? Nós estamos praticamente presos a uma prisão. E quer dizer, e um ou outro que tenta, às vezes, sobressair, conforme o grau que ele está, ou é cientista, ou é político, ou é isso, acaba sendo, muitas vezes, rejeitado pela maioria, né? É difícil, não estou criticando ninguém. Eu acho que o quadro globalizado é muito complicado, muito complicado. Marcos, Oi, Marcos, Alguns dos oi, presentes Sônia. gostariam de comentar, fazer alguma pergunta ao nosso convidado. Oi, Sônia, como vai? tudo bem? Isso Tudo me bem e fez. você? Tudo bem, tirando os ruins. Mas isso me lembrou uma lição do Pierre Weil. Na Unipaz, ele deu uma aula dizendo que o nosso grande objetivo é não cair na dualidade. Dizendo que dualidade é o seu ego social. E o seu eu real é o que você é realmente. Então, a grande tarefa é descobrir quem você é. Para isso, você precisa estar com pessoas que lhe aceitem como você é.
e pessoas que te gostem. Por quê? Quando você trata com pessoas que aceitam como você pode ser doido, você pode ser o que você quiser para externar a sua realidade, o seu eu real. Então, o que que acontece? Quando você descobre um padrão de comportamento decorrente desta convivência com o seu eu real, que você teve com pessoas que lhe aceitam como você destila um estilo para você transitar no social sem usar o ego que os papéis sociais exigem. Quais são os papéis do ego? É você ser marido, ser pai, ser profissional, enfim, são os papéis sociais. Esses exigem que o seu ego seja manipulado. Só que quando você descobre o seu estilo real de ser, o seu eu real, você transita em qualquer situação exercitando a sua maneira de ser. Porque o que mata é que o pessoal chegou perto dos outros e arrebita o nariz, peitinho de pombo, narizinho empinado, quer demonstrar um monte de coisa, quer demonstrar poder, quer demonstrar dinheiro, beleza. E aí o que que acontece? Isso ofusca o seu comportamento real. Então, esse é que é o sofrimento que a gente tem. A gente tem que identificar e lutar contra isso. Eu sou assim em qualquer situação. Se você não está preparado, preste atenção e descubra uma maneira de você se portar. Porque o que que acontece? Se você não exercitar a sua realidade, a sua personalidade real, você vai sofrer. Você vai sofrer porque não vai ter eco as suas ações. Então, o que o Pierre Rivaio dizia, e muitas vezes ele falou, eu levei um choque, porque eu não entendi isso daí, evitar a dualidade, exercer um padrão de comportamento em qualquer situação, com qualquer pessoa. É difícil, mas é possível. Para isso, tem que estar com pessoas que lhe aceitam, que lhe amam. E quem são essas pessoas? É o seu pai, sua mãe, seus amigos que você tem empatia, né? Enfim, você tem que estar junto com quem você aceita e que te aceita, para você exercer. Porque o que que acontece? A gente não sabe como a gente é visto. Ninguém fala para a gente como a gente é visto. Mas você tem que estar com gente que diga, ó, tu tá passando da medida. Hein? Quer dizer, isso aí o que que é? É um ato de amor que a pessoa faz com você, lhe chamando a responsabilidade. Desce desse sapato, desce desse sapato, fala baixo. Não é assim que é o negócio? Então, essa sinceridade que a gente tem que ir atrás para a gente poder saber o comportamento. E isso o Pierre vai foi assim, certeiro. E no budismo tem isso também. Evite a dualidade, que é o quê? Você ser de um jeito e agir de outro jeito. Entendeu? Isso daí ficou bem claro para mim. Não sei se consegui passar, entendeu? Não passou muito bem, Sônia. É isso aí mesmo. Não é? Eu, É. eu sou terrível e acabou. Se você, eu sou terrível. Se eu morder, tá morto. Né? Não adianta você ficar dando de bonzinho quando você não é. Então, É. exerce o seu talento até você cansar. Não, esse comportamento não serve para mim. Você leva umas cacetadas dos amigos, você está passando das medidas, aí você chega no lugar. É difícil, mas é possível, viu? Mas as pressões são muito grandes, né, Sônia? São grandes, Tanto mas a na, gente tem que vencer. tanto, tanto na vocação, no emprego, no trabalho. Quer dizer, você é pressionado de várias formas. Isso E, mesmo, e mas nas você. próprias- quer dizer, isso aí fica difícil, porque às vezes você tem que ir por questões de necessidade, você tem que fazer o jogo da estrutura. Então não dá, Isso. não Mas o dá. que você Às faz o vezes, jogo da estrutura, mas não se deixa atingir. Não se deixa atingir. Você faz uma encenação, mas você se
Você se blinda, não recebe os absurdos, que são muitos, Isso e sim, procura ser delicado. são Procura pessoas. descobrir a maneira correta de conviver para não sofrer e não fazer ninguém sofrer. É complicado, mas é possível, viu? É isso aí. Obrigado, Sônia, pela sua observação. Doideira. Nós tem muito material para a gente estudar, né? Aí tem Bem, muitos temas para reflexão, porque a gente não escapa de conviver nesse modelo. Eu acho até que o karma coloca a gente na situação que a gente precisa para pode até para se ser. sacudir, para Ah, melhorar. Sei. Agora, a gente tem que sempre perguntar ao eu verdadeiro, né, ser o mais verdadeiro possível, mesmo que tenha que conviver na confusão, mas a gente saber quem é e buscar ser Isso, feliz com o que a gente é de verdade. Porque ninguém escapa é, dessas coisas que nos pressões. seguram, nos fazem, nos colocam em compartimentos, né? E às vezes tem papéis que você tem que realmente exercer, né? Se você, por exemplo, quem é pai, quem é mãe, ou numa condição de trabalho, você sabe que você tem um papel a cumprir. Agora, isso é uma, uma forma de ser, isso não é você. Você, naquele momento, está vivendo aquele papel. Então, coisas são exigidas de você, você tem que dar conta. Eu lembro de um caso tão interessante, de uma amiga que me contou que sonhou com a mãe, que tinha morrido. É uma teosofia, mas eu não vou dizer o nome porque não tem nada a ver. Ela disse assim: eu sonhei com a minha mãe. E aí eu fiquei tão feliz. Puxa, mãe. E a minha mãe, que também era teosofista, falou o seguinte: peraí, eu fui sua mãe. Esse foi o meu papel nessa vida. Mas agora é diferente. Olha que coisa estranha. Então, quer dizer, nesse momento era aquele papel, mas aí passou para um outro momento que a pessoa tem que começar a compreender de outra forma e dar até a liberdade do eu, de que você sabe que vai ter outras caminhadas, que ninguém está preso a um papel ou uma obrigação, seja lá o que for. É simplesmente um momento que você tem que enfrentar coisas que são importantes para você se melhorar, você aprender coisas novas, exercer coisas diferentes. Mas você não é nada daquilo, nada. Aquilo é simplesmente um mapa, um papel, mas aquilo não é o todo, aquilo não é a sua essência. E isso é difícil mesmo de da gente encarar, mas eu achei muito boas as reflexões que o Marcos trouxe, muito bem fundamentadas, com vários teóricos, né? E pessoas diferentes, tipo Einstein, Krishnamurti, enfim, muito bom mesmo, Márcio. Só tenho que te agradecer. E é isso. Continuamos na estrada, fazendo o melhor possível. é isso aí. Muito, muito obrigado, viu, pela sua Marcos, reflexão. vou agradecer também, Marcos, pela sua apresentação, foi muito rica, tem muitos elementos. Seria muito bom que a gente pudesse. Nós vamos colocar esse vídeo disponível no canal da loja Conde Saint-Germain, para que a gente possa rever outras vezes, poder servir de material de estudo e aperfeiçoamento. Então, Marcos, muito obrigado Eu que mais uma vez agradeço. pela sua presença e apresentação, e obrigado a todos pela participação e assistência. E vamos terminar aqui a gravação para a gente poder, então,